Graças a Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Pode parar a música, meu filho. Pode parar. Louvado seja Deus. Jesus é bom. Jesus é amor. Jesus é paz. Jesus é união. Jesus é paciência. Jesus é tolerante. Jesus é um com Deus. Jesus dá chance. Jesus dá muita chance, com muita paciência. Jesus espera. Jesus espera séculos. Jesus espera milênios. Jesus, em alguns casos, espera até milhões de anos ele espera. Porque se ele é um com Deus, ele é paciente. Então, é aquela espera, como alguns outros já disseram, é a teimosia do bem. Teimoso, quando um monte de gente já desistiu e diz assim, o pau que nasce torto, vai ser torto sempre, não se endireita. Jesus fala, não, eu vou desentortar esse pau. Vai demorar milhões de anos, mas eu vou desentortar. Eu não desisto, porque eu amo as vidas, não importa se essas vidas estão na luz ou se essas vidas estão nas trevas. E se eu sou Jesus, assim ele diz, se eu sou Jesus e eu tenho essa conexão considerável com Deus, aqueles que estão na luz já estão curados, já são permeáveis, mais fácil de evoluir, que já está na luz. Agora, aqueles que estão nas trevas, esses são impermeáveis ao meu amor e aos meus ensinamentos. Mas, impermeáveis como eles estão em sofrimento, mesmo achando que estão felizes. Porque eles buscam a felicidade naquilo que é ilusório e temporário, e nos prazeres mundanos, nos prazeres da matéria, que impedem de estar na glória com Deus. Eles não percebem que a felicidade está na renúncia para servir a Deus. A felicidade está em servir a Deus com alegria e com amor, sem estar servindo de mau grado, por obrigação. Eu estou servindo aqui, está doendo, eu tive que renunciar isso e aquilo outro. Eu não queria estar nesse lugar, eu não queria estar com essa pessoa, com aquela ou aquela outra. Eu queria estar em outro lugar nesse momento. Eu queria estar na praia, eu queria estar viajando, eu queria estar bebendo, eu queria estar fumando, eu queria estar na festa. E aí, obedece a Deus pelo medo, obedece a Deus de uma forma tristonha para Deus e para Jesus. Esses não entendem Deus e nem Jesus. Esses são os impermeáveis. Porque aquele que faz a obra de Deus de coração emana uma energia e Deus usa de uma forma. Aqueles que fazem a obra de Deus por obrigação, aí atrapalha a conexão, porque não está querendo, está repelindo. Aí como é que Deus vai usar? E ainda tem aquilo, está de má vontade, está ali por obrigação, está ali de mau gosto, de mau grado. Como é que Deus vai entrar? Como é que Deus vai usar se está de mau grado? Então, fica complicado para o pai usar. E aí não enxerga. Busca o prazer material e esquece o espiritual, mas diz que está buscando o espiritual. Para buscar o prazer espiritual, tem que colocar o ego guardado na caixinha, deixar ele bem controladinho
equilibrado, porque o ego é bom, tem que usar, mas ele tem que estar equilibrado, não descontrolado como é na maioria aqui da Terra. Ele tem que controlar o ego e deixar as virtudes do espírito estarem muito maiores do que o ego inferior, do que o instinto. Tem que deixar a razão aflorar e o instinto diminuir. Tem que deixar a razão aflorar e as emoções estarem controladas, porque as emoções também são eficientes, mas na medida, não descontroladas em ebulição, como a gente vê na maioria dos seres humanos daqui da Terra. Aí, fazendo a vontade do Espírito, o que acontece? Se está fazendo a vontade do Espírito, ele se aflora. Você está buscando o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus primeiro, em primeiro lugar, e você se unifica com Deus, o que acontece? Você busca primeiro o reino dos céus. O reino de Deus, você busca o Pai, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscou o reino de Deus, tudo aquilo que você queria material, que é saudável, não que não é saudável, não. Eu estou falando que é saudável. Tudo aquilo que é material, que é saudável, lhe será acrescentado. Lhe será acrescentado. Se você busca o reino de Deus, dependendo da situação, se você não estiver num karma, que às vezes, na sua programação encarnatória, você está quitando um karma muito pesado. E dependendo do karma, mesmo você buscando o reino dos céus e o reino de Deus, você vai viver na pobreza. Porque assim foi programado no plano espiritual. Porque muitos vão dizer, mas eu estou buscando o reino de Deus, o reino do céu, e eu estou pobre, sem dinheiro. Meu filho, minha filha, você buscou o reino de Deus, o reino do céu, tá certinho. Mas você está pobre porque lá atrás, em outras vidas, você levou um monte de gente à ruína, à falência. Você pode ter usado sua inteligência, sua boa fala, sua boa oratória, para o mal. Agora, você está usando a sua fala, sua boa oratória, sua inteligência, para o bem, na igreja, no centro espírita, no centro de Umbanda. Você está usando a sua oratória e sua inteligência para o bem. E está pobre porque é karma. É karma. Você vai colher o fruto disso aí que você está fazendo depois. Você tem que quitar esse karma. Enquanto esse karma não for quitado, mesmo buscando o reino de Deus, o reino dos céus, está inserido nele direitinho, você vai continuar pobre. Você tem que quitar esse karma aí. E vai quitar como? Fazendo bem. Para de reclamar. Continua fazendo a obra de Deus, dá glória a Deus e não quer entender o que está acontecendo. Porque essa explicação que esse negro velho aqui, muitos de vocês nem vão aceitar, porque não acreditam. Então vai continuar na dúvida. Vai continuar sem saber o porquê que buscou o reino de Deus e ainda continua pobre financeiramente. Vai ficar sem saber, você não vai aceitar a minha explicação. E esse negro velho também não vai te forçar a aceitar, não. Cada um tem seu tempo. Se você está nessa fase de não querer aceitar isso, não tem problema. Nós temos toda a eternidade pela frente. Um dia você vai aceitar. De bom grado. Ninguém vai querer forçar e colocar isso na tua cachola à força, não. Mas você está ouvindo agora, não está? Então está dando certo. Porque você está ouvindo, entrou na cachola, não importa se você não aceitou. A mensagem já entrou na tua cachola, você vai levar por toda a eternidade. Porque tudo que você ouve com atenção, principalmente, fica gravado no teu espírito. Até o que ouve sem atenção fica. Imagine ouvindo com atenção. Está gravado, então você vai levar. Você não aceita nessa encarnação inteira, mas na próxima ela vai... Isso que esse negro velho está falando aqui, lá na próxima encarnação, vai eclodir. Em determinado momento que alguém vai falar alguma coisa para você, vai dar um gatilho. Esse gatilho vai eclodir o que esse negro velho está falando agora. Vai estar adormecido, aí alguém vai falar alguma coisa para você, aí o que esse negro velho falou agora, lá na próxima encarnação, vai abrir. Aí você vai entender. Aí vai ser a hora que você vai estar pronto. Entendeu como é que funciona? Outros, vai ser só daqui a 2 encarnações que isso vai acontecer. Daqui a 3. Não tem limite. Pode ser daqui a 1 milhão de anos. Esse comando que eu estou dando agora, quando derem o gatilho para você, daqui a 1 milhão de anos ele vai apertar. Ele vai despertar certinho, como se fosse daqui a 1 minuto. Então, meus filhos, busca primeiro o reino de Deus, o reino dos céus. E aí, tudo aquilo que você quer, bem material, você quer aquele carrão, você quer aquele apartamento, aquele casarão,
Você quer aquela roupa bonita, você quer aquele perfume, você quer aquela mulher bonita, você quer aquele homem bonito para casar. Aí aparece. Mas busca o reino do céu primeiro. Não vai buscar o material primeiro, não. Você está fazendo errado. Como é que você vai buscar o material se você ainda não buscou o reino de Deus? Se você não buscou o reino de Deus, aí quando você buscar o material, quem é que vai te dar esse material aí? Não é Deus, você não está um com ele. Quem é que vai te dar esse material? Cuidado, porque pode ser aquele que é o opositor às ideias de Deus. E aí, o material que ele vai te dar é ilusório. Totalmente ilusório. É perecível, não vai durar. Vai durar só um certo tempo, é uma ilusão. Você vai achar que está tudo bem, ganhei. De repente vai tudo ruir, vai perder tudo. Porque você ganhou de uma forma completamente ilusória e errada. Você ganhou na mentira. E tudo que é ganho na mentira não dura muito tempo, não. Não dura muito tempo, não. Agora, o que é ganho na verdade, aí dura. Porque aquele que ganha na verdade, de verdade, que está um com Deus, quando ele ganhar, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter muito, mas ele também vai ajudar outros. Quando ele ganha, todos os outros que estão ao redor dele são beneficiados. São beneficiados. Entenderam? Como é que funciona o negócio? Então, vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus. Vamos fazer assim, que aí fica tudo bem. Fica tudo ajustado. Fica tudo bonito. Ó, hoje nós vamos ter aqui uma manifestação grande de espíritos. A gente também tem história para contar. Sabe, quando você conta história na parábola, você traz uma historinha em parábola para trazer um monte de verdade? Quem é que fazia isso há 2000 anos atrás? Ah, era o mestre. Geralmente, então, quem conta historinha em parábolas para trazer verdade são mestres. Cada um no seu nível, mas são mestres. Esses são mestres em fazer isso. Só mestres fazem isso. Eles contam historinha para trazer um monte de verdade com relação a um monte de gente. Aí, a gente traz a verdade de uma forma que não tem como prejudicar aquele que está contando. De uma forma sábia. Aí a gente desmascara um monte de gente através da historinha, sem esse monte de gente que foi desmascarado prejudicar aquele que está contando. Afinal, na historinha, todos os nomes são fictícios. Na historinha, às vezes nem tem nome. Então, não tem o que fazer, né? Só tem que ouvir a historinha, colocar a viola no saco, colocar o rabo entre as pernas, vestir a carapuça, porque vai servir certinho, e aceitar a verdade sobre si mesmo. Porque quem ouvir a historinha, quem ouvir a historinha vai saber que a história é para si. Todo mundo que ouvir a historinha vai sentir no coração, essa foi para mim. Essa foi para mim. Agora eu entendi. Quando falavam de forma difícil, eu não entendia nada. Mas através da historinha eu entendi. Porque minha visão espiritual é curta. Eu não tenho evolução espiritual. Então, para mim, tem que contar em forma de historinha. Aí, através da historinha, entende. Primeiro é explicado de forma difícil. Não entende. Aí não deu certo. Tentou, não enxergou. Porque é cego espiritual. Já que não deu certo, aí a gente faz assim, não deu certo lá na forma difícil, não. Vamos contar, vamos lá para o maternal, vamos para o beabá. Vamos contar em forma de historinha. Alguns entenderam da forma difícil, mas outros não. E os outros têm que entender. Então, já que os outros, aquela parcela que não entendeu da forma difícil precisa entender, a gente tira a linguagem difícil, tira a linguagem científica, aí agora a gente insere o beabá, o a, e, i, o, u, aí ele vai entender. Mas, falando de forma fácil, de forma infantil, ele vai entender. Mas ao mesmo tempo que ele entender, quando ele entender, aí o chakra cardíaco vai rodar assim, sabe?
vai rodar, mas não vai rodar de felicidade, não. Vai ser aquela emoção negativa, perniciosa, densa, de raiva, aquelas emoções de raiva, porque vai saber que está falando com ele. Aí, quando ele pensa e sente, ele envia para aquele que contou a história. Mas aí, quando ele envia aquela energia, já tem um monte de outras energias criadas por alguém maior em volta daquele que contou a história. Aí essa energia que é mandada, ela bate e volta. Bate e volta. E quando ela volta 3 vezes mais forte. Então aquele que destila veneno tem o seu veneno retornado 3 vezes mais forte. E prova do próprio veneno. Porque aquele que está com o campo em volta, ninguém toca. Aquele que está com o campo em volta, aquele que conta a história, que incomoda, quanto mais tentam calar ele, mais ele grita. Mais ele grita. Quanto mais tentam botar medo nele, mais ele tem coragem. Mais ele fala. Aqueles que tentam filtrar o que ele fala, ele rompe o filtro e fala mais forte. E se ele não pode falar numa casa, ele fala em outra. Se ele não pode falar na outra, ele fala na outra. Se ele não pode falar num canal, ele fala no outro. Se ele não pode falar em 2 canais, ele fala no outro. E quanto mais restringe o canal, mais canal ele cria. Restringe 1, ele cria 3. Restringe 3, ele cria 6. Restringe 6, ele cria 20. E mais a voz se propaga. Porque não veio para ficar calado, veio para falar. Veio para falar. Não se tampa o sol. O sol é intampável. O sol nasceu para brilhar. O sol não nasceu para ficar escondido. Muitos ensinamentos agora virão na dor. Vocês verão, meus filhos, que é impossível impedir o progresso, principalmente nesse momento de transição planetária. É impossível impedir o progresso. E nós vamos trazer nesses vídeos todo mundo que tem que ouvir o que precisa ouvir. Até porque a curiosidade vai ser grande. A curiosidade vai ser tão forte, que vai vir ouvir. Porque agora, se já era profundo, agora vai ser pelo menos 10 vezes mais profundo, no mínimo 8. Vai ser tão profundo, que nós vamos contar histórias de espíritos reencarnados que acham que são uma coisa, mas na verdade são outra. E quando a gente contar a história e lembrarem de si mesmos, mesmo estando no esquecimento, uns vão entrar em fúria, outros vão entrar em tristeza e arrependimento. É melhor entrar na tristeza e no arrependimento. Porque se entrar em fúria, se encalacra ainda mais, se embola ainda mais e define o seu próprio destino. Cuidado com as tramas. Cuidado com as traições. Cuidado! Quem você está pensando em trair? Porque quem você está pensando em trair pode ser alguém que não se pode tocar. Cuidado que quem você está pensando trair pode ser alguém que, se você tentar trair, as consequências serão fortes para você. Cuidado com a inveja, porque a inveja corrói, a inveja danifica, a inveja enterra o espírito em vales de morte. Cuidado. Meus filhos, as máscaras já estão caindo. Tem um herê aqui, uma menininha, que gravou um vídeo há um tempão atrás, que todo mundo já esqueceu, que o título era As Máscaras Vão Cair. E ela já dizia lá atrás e ninguém entendia nada. Achava que as máscaras iam cair fora, lá não sei aonde, quando na verdade as máscaras iam cair tudo dentro do copo. Achavam que ela ia cair fora do copo, mas ela ia cair dentro do copo. Vamos usar outra historinha. Achavam, imagine uma gaiola cheia de passarinho, onde um passarinho, apenas um, é luz.
e os outros passarinhos, tudo é treva, mas acha que é luz. Aí a história é contada, dentro daquela gaiola. E aí, todo mundo que está dentro da gaiola pensa que as máscaras vão cair fora da gaiola, quando na verdade as máscaras vão cair dentro. Porque todo mundo vai saber a realidade do seu espírito. Será que vai aguentar? Ué, mas não pediu para saber quem era? Só aceita se falar que é evoluído? Só assim? Se falar que não é, não aceita. Se não falar que não é, está mistificando, está no animismo, está com implicância comigo, está com vingança. Não, não está com vingança. Não está com vingança. Porque tem uns mestres por aí que são mestres mais antigos. E esses mestres vêm para educar. E a forma que eles vêm educar não é falando manso e fazendo carinho na cabeça, não. As formas que ele vem para educar, esses mestres, é de forma dura. Porque esses que vão ser educados já não ouvem mais de voz, com a voz mansa e com carinho na cabeça. Ouve só no grito. E esses mestres que estão vindo por aí, que já estão aqui, eles falam no grito. Eles educam no grito. E na verdade. Verdade de verdade. Não é verdade pequenininha nem média. É verdade grande. E a verdade, num local onde só tem criminoso, ela dói. Ela dói bastante. Ela dói tanto que tentam filtrar o que o mestre diz. Tentam calá-lo. Justamente na parte que incomoda. Justamente na parte que dói. Que é difícil saber sobre si mesmos. Esse é o trabalho. Muita gente não vai entender. Muita gente vai julgar. Muitos paradigmas serão quebrados. Muita doutrina, sistema de crenças, muita forma de pensar, muita forma cultural que foi enraizada de forma primitiva e atrasada, de forma castradora, extremamente castradora, paralisante, e para botar medo. Tudo isso vai ser quebrado. Já está sendo. E vai ser respondido com fúria. Mas quando responder com fúria, lembra? Quando responder com muita raiva, com fúria, lembra que tem um campo em volta, bem forte. Que quando responder com fúria, volta 3 vezes mais forte. Quanto mais responder com fúria, mais fala. Não tem como parar. As máscaras, a menininha disse lá atrás que as máscaras iam cair. Vai cair todas. Já está caindo. Já está caindo. E outra coisa que esse negro velho vai falar. Muitas casas que vocês estão vendo por aí vão ruir. Porque eis que a luz veio ao mundo e mais uma vez a humanidade deste planeta não a aceitou porque são trevas e se comprazem nas trevas porque amam as trevas, porque gostam das trevas, porque falam de luz, mas a luz não está dentro. Dentro está cheio de rapina e iniquidade. Ali dentro a luz nunca entrou. Falar da luz, qualquer um fala. Fingir que é manso e fazer cara de anjo na frente da população, todo mundo faz. Eu quero ver ser anjo escondido em 4 paredes e no principal local, aqui dentro, porque anjo fora, mas é diabo dentro, não é anjo, é um hipócrita, é um mentiroso. Mesmo que seja dentro de casas espirituais. Porque não basta estar dentro de um templo, falar de Deus e fazer cara de anjo. Tem que ser. E nós, os espíritos, nós sabemos quem é quem. Nós ouvimos todos os pensamentos. Nós ouvimos todas as tramas, todas as trapaças, toda a falsidade,
todos os planejamentos. Nada está no oculto para os espíritos que conseguem ouvir pensamentos. Nós sabemos o que está no oculto. E nós vamos trazer o oculto todo à tona. Já está vindo. Através daquele que conta a história. Doa a quem doer. Toda a verdade vai vir em parábolas. Porque isso é ensinamento. Porque a luz tentou. A luz tentou inserir a sua essência no interior daqueles que não a têm, no amor. A luz renunciou a si mesma, sem karmas, sem precisar passar pelo que passou. Renunciou a si mesma, sofreu para o resgate daqueles que estão nas trevas, que vestem a máscara de luz, que acham que tem luz, mas não foram, não entenderam a luz, a repeliram, não a enxergaram pela sua cegueira espiritual, pela sua involução espiritual. Muito pelo contrário, a luz chegou e a repeliram, atraíram, a invejaram, tramaram contra ela e acharam que venceram, quando na verdade perderam. Porque a luz sempre vence. Agora, o ensinamento vai começar a vir forte, porque quando uma coisa muda, tudo ao redor muda. Quando as escolhas já estão concretizadas, o universo trabalha de acordo com as escolhas. E aí vem a dor. E quando a dor começar a vir, o arrependimento vai bater. Mas quando o arrependimento bater, já é tarde, porque as chances não foram dadas em 5, 4, 6 ou 7 anos, ou quase 7 anos. As chances já vêm sendo dadas há milênios e não estão sendo aproveitadas. Só que agora é a última chance. Mas estão na brincadeira. Estão achando que não está acontecendo nada. Estão achando que está tudo bem. Ah, não está não. A vergonha vai ser grande quando as coisas começarem a serem externadas. Quando todas as fezes que estão escondidas debaixo do tapete começarem a ser retiradas debaixo do tapete e externadas a público, a vergonha vai ser grande. Ninguém, absolutamente ninguém cala um profeta do Senhor ungido, principalmente se é um profeta experiente, velho e com luz grande. Ninguém, porque um Espírito de Deus testifica a outro. O Espírito de Deus, quando sai de um local e vai para outro, ele arrasta e traz com ele todos aqueles que estão em sintonia com ele. Eles entendem e vêm junto, porque eles são de Deus. Quem é de Deus é armado e vestido com as armas e a armadura do Senhor. Quando pisa em sua casa, logo que chega, no primeiro dia. Quem não é, não recebe, porque não tem merecimento, porque não tem luz, porque não tem evolução espiritual, porque é treva, porque é o mal externado, é filho do diabo, é filho do demônio. Satanáses não merecem. Para conseguir as armas do Senhor e ser vestido pelas roupas do Senhor, tem que merecer com renúncia, com obediência, durante séculos, durante milênios, não em uma vida, nessa sua visão material estreita, mas em muitas vidas, e também no plano espiritual, porque no plano espiritual o trabalho é mais intenso. Tem que ter merecimento.
Meus filhos, vai doer. Vai doer. Pedro, até o dia 31 de dezembro de 2024, tu negarás este profeta do Senhor 3 vezes. E aos traidores, façam o que vocês estão planejando fazer para que a obra do Senhor neste profeta se cumpra. Façam o que vocês têm que fazer para que a obra que Deus tem com este profeta se externe, se alastre para o mundo. Essa é a mensagem desse negro velho. Viva Deus! Viva Jesus! Viva Pai João de Aruanda na terra!